Salomão Jovino da Silva Saloma, professor, produtor cultural, músico. Bom, eu ingressei na Fundação Casa em 1986, a convite de um amigo que é mestre de capoeira e que tinha um trabalho social na região de Capela do Socorro. Lá foi o meu segundo trabalho assim, profissional, institucional, e eu ingressei em uma unidade que chamava-se Unidade 5 e ficava no Tatuapé. Eu fui com a intenção de trabalhar musicalização com as crianças. Na época eu fazia faculdade de música e havia um projeto, era o começo da redemocratização do país, era o governo Franco Montoro e havia um grupo de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores na época, que eram pessoas também oriundas do movimento social, então eu estava entre essas pessoas, e que foram convidadas a ir lá fazer um teste, uma seleção para começar a trabalhar. E eu cheguei lá, nós montamos um projeto, uma parte do meu tempo eu me dedicava a ficar funcionando como monitor mesmo, acompanhando o banho, o almoço e as outras atividades cotidianas deles, e uma outra parte eu dava aula de musicalização. Para mim ainda era bastante incipiente, porque eu não tinha uma formação assim mais de educador. Eu estava estudando música, estava no segundo ano e achei que era uma oportunidade boa. Tinha um ambiente muito interessante, que ao mesmo tempo que era tenso, porque a gente trabalhava na área chamada de infratores, mas também tinham funcionários muito criativos, gente que entrou junto comigo no mesmo ano, um ano antes. Mas também tinha um outro lado, que eram funcionários muito antigos, corruptos, violentos, que usavam de violência o tempo inteiro com os adolescentes. Então tinha também um conflito muito claro entre esses que estavam chegando, que éramos nós, advindos do movimento social, do movimento cultural, e esses funcionários antigos da FEBEM. Então havia uma tensão entre esses dois grupos constante. Mas eu, na ocasião, mobilizei os amigos, as pessoas que eu conhecia. Tinha um ambiente lá que até propiciava atividades culturais e artísticas. Eu levei professores meus para darem concertos lá. Então, professora Gisela Nogueira, que é uma violonista, uma mulher que estuda viola de arame, estuda repertórios barrocos brasileiros, dando um concerto de viola braguesa e viola de arame num pátio para 100 adolescentes negros mestiços que jamais tinham visto aqueles instrumentos na vida. Então isso foi uma coisa meio que a gente foi experimentando. Depois disso veio a formação de um grupo de teatro, esse grupo de teatro que aí já tinha gente profissional, enfim, uma diretora de teatro chamada Ana Maria Dias, uma atriz de teatro que trabalhou profissionalmente chamada Silvia Borges, um diretor de dança. Enfim, formou-se uma equipe grande e essa equipe construiu 2 espetáculos. Com esses espetáculos nós circulamos pelo interior de São Paulo com um grupo de uns 15 adolescentes aproximadamente, de meninos e meninas, jovens do sexo masculino e feminino. Essa foi a experiência talvez mais interessante que eu tive lá. Por que eu, num dado momento, achei que tinha que sair? Com a saída do Franco Montoro e o ingresso do Quércia, a cara da instituição começou a mudar. Então pessoas que tinham conhecimentos técnicos, eram bons técnicos, começaram a sair.
porque o salário começou a diminuir, as condições de trabalho foram piorando. Então, esses amigos com os quais eu ingressei também saíram, psicólogos que eram muito bons, com os quais eu aprendi muita coisa. Por exemplo, tem um casal de psicólogo que era um cara negro, chamado José Carlos, e a esposa dele, que era a Marli Machiavelli. Eles foram as primeiras pessoas que sentaram comigo para me ensinar a redigir um projeto. Então eu não tinha noção que você tinha que construir um argumento, que você tinha que ter uma justificativa, que você tinha que planejar os materiais que ia utilizar, esse tipo de coisa. Isso eu aprendi lá com esses técnicos. Quando mudou para o governo Quércia, que o investimento começou a cair, que ele aparelhou toda a FEBEM, colocando parentes, gente que ele trouxe do interior, enfim, ele usou mesmo a máquina pública para favorecer o seu grupo político, a coisa começou a decair. Então começaram a ter muitas rebeliões, e em uma das situações de rebelião, ou de tentativa de rebelião, o José Carlos, que era esse psicólogo, meu amigo, que era um rasta, uma figura super assim envolvida com a questão social, tal, ele foi tomado como um refém. E aquela cena para mim foi uma cena muito degradante. Ele, um homem negro, com a mesma origem daqueles meninos, com a mesma origem que eu, e a gente ali na viagem que a gente tinha que salvar aquele mundo. Mas sem uma dimensão do que era aquele mundo, porque o que é a FEBEM? O que é a Fundação Casa? A Fundação Casa, ela foi criada no final do século XIX, ou se não ela, mas o embrião dela, para recolher as crianças descendentes dos ex-escravizados que ficavam no espaço urbano. Então ela nasce contaminada com uma ideia de controle social já. Então não éramos nós, passados 100 anos, que íamos conseguir reverter esse histórico ou essa filosofia inicial. Qual era essa filosofia? Era que esses adolescentes não deviam ficar no espaço urbano. Eles não podiam ficar soltos no espaço urbano. Não tinha escola para esses adolescentes, eles tinham que ser contidos, recolhidos, guardados, presos, para a sociedade ficar em paz. Mas ao longo desses 100 anos, a nossa constatação, depois que eu saí de lá, depois que a gente começou a avaliar o que foi a nossa viagem lá, é que a FEBEM é uma instituição usada pelo Estado, pelo governo, pelas administrações, pelas elites, para nos controlar. E para nos controlar da pior maneira possível. Porque os adolescentes que passam pela experiência do cárcere, eles vão ficar marcados pelo resto da vida, como encarcerados. Mesmo que eles não estejam presos, aquela experiência do cárcere é pior do que a experiência da vida na rua. Outra coisa que a gente constatou é que haviam 3, 4 gerações de pessoas que viviam na rua em São Paulo. Que tinha um adolescente cuja mãe foi também que viveu na rua e passou pela FEBEM, e que tinha uma avó que também viveu na rua e passou pela FEBEM. Isso significa que aquela instituição é ineficaz. Enquanto tal, nesse formato de contenção, de controle, de subordinação. Quando os adolescentes chegavam, isso nós ouvimos lá. Tinha um princípio filosófico que os coordenadores de turno gritavam, falavam. Aqui é sim senhor, não senhor, cabeça baixa e mão para trás. Essa era a recepção que tinha nas unidades. Sim senhor, não senhor, cabeça baixa e mão para trás. São todas as regras de submissão, são as mesmas regras que eram utilizadas no cativeiro. E isso para a gente era um choque. Era um choque.
Então o confronto com esses antigos funcionários, mas que também não eram culpados, eles pertenciam a uma instituição cuja história era exatamente essa: controle e repressão, com violência. Então foi uma experiência boa, eu ganhei um salário decente, que até então eu nunca havia tido uma experiência como aquela. Eu ganhava no estado, que eu era inspetor de alunos, tipo R$500, entrei lá ganhando R$2.000, era um salário muito bom. Havia um projeto, porque havia uma senhora lá, uma presidenta chamada Maria Inês Bierrenbach, e ela tinha um projeto educacional para aquela instituição. Ela queria mudar a filosofia, o conceito, a estrutura, os valores. Mas na medida em que ela saiu e entrou uma outra senhora ligada ao presidente do Corinthians, depois um cara que virou presidente do Corinthians, mas chamada Vaíta Dalla Pria, que era uma perua, uma senhora de origem italiana, que andava cheia de anéis e de carrões, e que no meio daquela tremenda miséria, ela chegava de motorista particular. Era essa a realidade que a gente passou a viver nos últimos anos em que eu trabalhei lá. Agora, minha decisão de sair está ligada a 3 experiências. Uma foi essa situação do Zé Carlos como refém, que eu presenciei, na mão do Digné. Olha o nome, olha o apelido do menino, Digné. O José Carlos, um homem negro, na mão do Digné, um menino negro, com estilete no pescoço. Essa cena foi dura. A outra cena dura foi um menino, eu estava no metrô Belém, né? Porque lá é o metrô Belém, que a gente desce e vai a pé. Estava no metrô Belém e apareceu um jovem me agredindo verbalmente, dizendo que eu tinha sido responsável por ele ter tomado uma sova dentro da FEBEM dos monitores. Eu não tinha essa memória, eu não me lembrava da situação, não me lembrava do rosto dele, mas ele aparentemente estava armado com uma arma que eu não sei, mas ele o tempo inteiro se mostrava como quem estava armado e estava com a namorada. A minha salvação é que o metrô parou, a porta abriu e eu entrei e ele ficou. E eu fui embora. Então essa foi a segunda cena. A terceira cena foi uma discussão que eu tive com uma garota cujo nome eu acho que era Adriana, por conta de uma atividade que eu estava organizando e ela não participou, e eu fui até lá e falei com ela para ela entrar na atividade, e ela não foi, ela saiu, aí os monitores foram, falaram com ela, ela voltou para a aula, mas voltou fula da vida e me disse algo assim: você pensa que você é diferente deles? Você é exatamente igual. Aí minha ficha caiu, eu falei, bom, se eu sou igual, é porque ela realmente já não consegue me distinguir como diferente desses caras que são violentos, que batem, que violam as meninas. Então, se eu sou igual, é porque eu de fato devo estar igual. Aí é hora de sair. É isso aí. Como educador, a minha visão de educação eu ganhei muito. Eu fiz experiências, eu levei vários tipos de música para eles ouvirem. Eu aprendi, por exemplo, nunca tinha ouvido rap, nunca tinha ouvido pagode, então eu ouvi Almir Neto lá. Então eu fui alterado nesse sentido. E tive que aprender códigos de música, de musicalidade que eu não tinha. Então, nesse sentido, foi muito bom. Mas também fiz muitas experiências, levando materiais diferentes para eles explorarem, levando sonoridades diferentes para eles ouvirem, trabalhando com vocalização, com voz, enfim. Tive coisas interessantes, com poética. Eu fiz uma experiência lá só com gritos,
que eu entendia num dado momento que a única coisa que eles podiam fazer era gritar. Então nós pegamos algumas canções que tinham gritos, tinha umas canções dos Titãs, por exemplo, que tinham gritos, e a gente ouvia aquilo, depois fazia canção só com grito. Nós fizemos um happening, uma performance deles, todos sem camisa, pintados, com o rosto, com o corpo pintado, dentro do Centro Cultural São Paulo, que foi um choque, foi bem interessante, com essa coisa de não cantar, de gritar. Gritar como quem diz para a sociedade, olha, nós estamos aqui. Isso nós fizemos, era uma sessão de atividades que teria na FEBEM, no Centro Cultural São Paulo, e a minha proposta foi essa. É evidente que os outros educadores abominaram, né? Não curtiram e tal, mas foi uma experiência muito legal. Mas é claro que a FEBEM ou essas instituições de reclusão, você trabalhar em reclusão é uma coisa, onde eles são obrigados a participar de um tipo de atividade, onde eles não podem escolher, onde eles estão em confinamento, entendeu? O ser humano em confinamento é uma coisa. O ser humano num outro espaço, que é o espaço escolar, que não é espaço não confinado, é outra abordagem, né? Quem aprende os ritmos da escola, então muitos desses jovens e adolescentes, eles não frequentavam a escola. A escola, ela impõe uma cultura, um ritmo, um tempo, as aulas de 45 minutos, tudo isso entra no nosso campo simbólico. E o comportamento dessas pessoas é outro. Olha, eu tomo um pouco por amigos meus que ficaram lá, que continuaram trabalhando, até pelo menos o início dos anos 2000, e tinha um especialmente que eu encontrava na PUC porque ele estava fazendo mestrado lá. Mas o que eu vejo é, embora do ponto de vista legal, a gente avançou muito em relação aos direitos das crianças, dos adolescentes, tal, a ideologia que move os projetos de inclusão social para esse setor não mudou. Então, eu não vejo que esse modelo de instituição, nesse formato, ele seja adequado. Então, acredito muito mais numa atuação preventiva do Estado, que é amparando as famílias, que é suprindo as famílias de orientação, de tecnologias, de conhecimentos e de trabalho e de ocupação profissional, acomodando essas famílias na geografia da cidade para que as suas crianças não sejam colocadas à margem. Entendeu? Então, um atendimento mais às famílias e menos espaços de reclusão, de repressão, contenção e reclusão. Eu acho que essa seria a abordagem certa. A FEBEM não tem um modelo de educação. Ela não tem. Não existe um modelo que se possa dizer pedagógico, sequenciado, lógico, estruturado, com acompanhamento, com uma aplicação. Cada educador que chega lá, ou cada grupo de educadores, ou cada diretor de unidade, ele impõe uma pedagogia. Isso quando ele tem interesse, porque normalmente nem se tem esse interesse. Aplica-se mesmo só as práticas de controle e contenção. E normalmente são cobrados socialmente por fazerem bem esse serviço. Quando que a sociedade cobra do Estado? Quando os adolescentes fogem. Quando que a sociedade cobra do governo do Estado? Quando eles se rebelam e tem morte. Se não, faz a operação abafa e não sai na mídia, porque aquele governante que está há 16 anos controlando esse Estado
Ele não quer que essas imagens, esse tema vá para a mídia, porque vai comprometer o próximo pleito, quando ele estará tentando ser governador de estado, por exemplo, ou tentando ser presidente da república. Então, a lógica é um pouco essa. Além do dado de mortalidade dos jovens, que no caso do sexo masculino, muitos nem sequer chegam à maioridade. Eles são abatidos antes. Tem um debate na sociedade que é a redução da maioridade penal. Como você vê isso? Eu vejo como um clamor midiático que tem a ver com a ideia de que é preciso melhorar o controle. Controlar com 18 anos, encarcerar com 18 anos, não é adequado para essa sociedade. Essa sociedade quer encarcerar com 14, como fazem os norte-americanos. Entendeu? Quer encarcerar com 14 e contratar mais a iniciativa privada para que ela administre o sistema penitenciário. Que são dois cercos. De um lado é uma ausência do Estado para controlar os matadores de farda e os matadores sem farda, os matadores de farda que pertencem ao Estado e os matadores de fardas que agem à revelia do Estado e que incidem sobre esses jovens, mas também acionar o Poder Judiciário para que encarcere esses jovens com 14 anos. Então, o argumento que está por trás enfim, da progressão da pena, da maioridade penal. É isso, um argumento bem conservador. Eu sou Priscila Preta, sou atriz, dançarina e educadora. Eu entrei lá em setembro de 2008 e saí em março de 2010. Eu fiquei um tempo desempregada e aí chegou um e-mail falando que eu tinha passado na primeira seleção. Eu não pensava em dar aula lá. E aí eu fui fazendo, e aí nesse processo eu fui pensando que seria importante desenvolver um trabalho lá dentro, porque a maioria dos meninos, eu não trabalhei em nenhuma unidade feminina, só masculina, então a maioria dos meninos são negros e tal, desenvolver essa coisa da questão racial junto com a arte lá dentro. E aí com o tempo eu fui percebendo algumas coisas. A minha aula chamava Consciência Corporal. E aí como é que você trabalha consciência corporal num corpo que anda com a cabeça baixa, mão para trás, não pode olhar para os lados. Então era bem difícil assim. Então eu trabalhava 3 eixos na minha aula, que era consciência corporal, estrutural, quais são as partes do seu corpo, como é que ele se movimenta, trabalhava com a questão mesmo da questão racial, então levava vídeos, discussões, poema, vários elementos, e trabalhava a questão da dança. Então através das danças afro-brasileiras, eu trabalhava essa questão da consciência corporal histórica. Então assim, chegou um momento que eu achava muito estranho assim meu trabalho, porque era 1h30 contra 22h30 de contenção. Então eu falava, eu tinha que ficar falando o tempo inteiro, solta o braço assim, e é impossível dançar com a mão para trás, a não ser que seja uma dança. Existem danças com a mão para trás, mas o braço, a mão é a nossa primeira
É a nossa primeira movimentação de comunicação, a gente fala com a mão, né? Isso é uma herança do nosso povo mesmo, a gente tem essa coisa de falar alto, de rir, de mexer com a mão. Então é a primeira coisa que é cortada, assim. Então era muito difícil trabalhar essas questões. A questão do machismo, de homem não dança, homem bandido piorou, né? Porque eles se acham bandidos, os super malandros do mundo. E aí como é que você fala para um menino que não é coisa, que não tá ligado à sexualidade, isso, que ele tem que se movimentar? Então, como é que ia falar para um menino depois que ele ficou 16 anos achando que ele era moreno, que ele é negro? Como é que é? E depois disso, como é que é reverter toda essa história que ele teve até agora, de 16 anos, achando que essa questão, que ser negro era ruim, reverter isso para uma coisa positiva? Então, assim, o meu trabalho lá dentro, ele ia todo na contramão de tudo que acontecia lá. Todo, assim. Eu tinha um aluno que chamava Samuel, que era a coisa mais linda do mundo. Ele tinha os traços bem fortes, assim, nariz largo, boca larga, tal, um menino muito bonito. E aí ele chegou numa aula que a gente tava passando um documentário do Solano Trindade, né? Ele era um menino negro. E aí eu comecei a discutir com os meninos, mas eu nunca impunha nada. A gente sempre conversava junto, chegava numa conclusão junto. Eu não chegava, é isso, é aquilo e não sei o que, não. O que vocês acham disso? Mas não tem esse outro caminho e tal. E aí os meninos, a gente começou a discutir, os meninos, isso é racismo, senhora, porque lá eles tinham que me chamar de senhora. Eu até tentei tirar isso e falar, me chama de Priscila. A coordenadora deu uma bronca em mim, porque era a dinâmica da casa, enfim. Então tem coisas que você tem que estar junto com eles, na mesma, né, se você sair não dá certo. Então eles me chamavam de senhora. E aí num determinado momento esse menino foi falar, ele ficava só com a cabeça baixa, e aí ele foi falar uma coisa, os meninos tiraram sarro dele por causa a voz dele tinha era meio anasalada por conta do nariz dele e tal. E aí ele ficou muito triste. Eu falei assim, gente, do que a gente tá discutindo? A gente tá discutindo de racismo. Por que o nariz dele é feio? Porque é largo, não sei o que. O nariz larga de quem? Então eu fazia eles refletirem sobre isso. Aí até que eles pediram desculpa pro Samuel e tal. E aí esse menino, com o passar das aulas, ele foi construindo, eu trabalhava muito com a coluna lá dentro. Então assim, como se eu visse esse movimento da coluna dele como se tivesse uma bolinha e foi desenrolando, sabe? E aí chegou o último dia, eu ia entrar de férias e aí a gente tava dançando maracatu. Eu falei pra eles que era pra gente fazer como se fosse uma despedida, uma festa e tal, e todo mundo dançar. E eu falei, gente, a figura masculina mais importante do maracatu é o rei. Então todo mundo vai ser o rei e eu vou ser a rainha, não sei o que. E a gente dançando e cantando e fazendo baque na mão e tal. Fazendo uma festa, os agentes de segurança tudo na porta, olhando com uma cara feia, porque a gente, né, cantava alto. E aí esse menino, ele tava dançando nesse último dia, lá em cima, assim, a cabeça lá em cima, e balançando o braço e a coluna. E aí me emocionou muito ver aquilo, porque eu lembrei dele no primeiro dia da minha aula. E ele era o que mais tava com sentimento de rei, sabe? E diante de tudo isso que eu falei, dessa questão corporal da cabeça baixa, não sei o que, é muito difícil você conseguir isso e conseguir esse movimento todo. E ele tava dançando mesmo, ele tava entregue ali. E aí eu sei que no final eu colocava os meninos pra respirar e tal, não sei o que, a gente fazia meio que um relaxamento, uma meditação. E aí tinha tido uma confusão desse menino do Samuel com outro menino que eu não lembro o nome. E aí esse menino aproveitou que tava todo mundo de olho fechado, deitado, e foi dar uma pesada na costela dele. Eu voei da onde eu tava pra ir no meio dos dois, mas o agente de segurança viu e levou os dois pra fora. E aí... E aí eu demorei um pouco pra descer, porque eu tinha que arrumar minhas coisas, porque eu ia entrar de férias e tal.
E aí quando eu desci, o agente de segurança tava lá falando com esse menino e falando: você acha que você é o quê? Você é um bosta, você só é um homem com uma arma na mão e tal. E aí o menino falava: eu não fiz nada, senhor, eu não podia fazer nada, porque eu não podia... uma orientação é que o educador não pode tirar a autoridade do agente de segurança. Então, tipo, você é um bosta lá dentro. E aí eu passei e tal, e aí na hora que eu virei assim, ele tava enforcando esse menino. E o menino tava tipo 10 centímetros do chão, e aí ele enforcando o menino, e aí jogou o menino no chão e deu um tapa na cabeça e falou: entra pra sala. E aí quando entra pra salinha é porque eles vão arregaçar mesmo. E aí eu olhei, eu saí chorando muito, e aí eu falei: meu, não adianta nada, quem sou eu pra falar que ser preto é bom? Quem sou eu? E aí eu me senti uma mentirosa, entendeu? Eu me senti uma idiota. E eu falei: não adianta nada, entendeu? Eu não sou nada. E aí eu fiquei um mês de férias, eu achei que ia passar, não passou. E eu achei que eu tava só servindo, eu tava sendo uma agente de segurança legal, porque eu fazia eles ficarem não pensando em rebelião, não pensando em coisas, dançando. Ai, que bonitinho, então agora vocês estão contidos, só que sem a senhora bater. Vamos dançar pra vocês serem menos bandidos, menos marginais, entendeu? Então, assim, não adiantava de nada, porque, assim, quem sou eu pra falar alguma coisa pra esse menino? Ele vai falar pra mim: ah, eu vou levantar minha cabeça pra quê? Pra eu ser enforcado? Pra eu levar um tapa? Sabe? Então, e aí eu voltei, eu comecei a ter... eu não consegui entrar, eu tive crise nervosa, abalou muito meu emocional. Eu tive vários pesadelos com esse menino, que eu encontrava ele na rua e ele falava: a senhora é mentirosa, sabe? Então, assim, eu percebi que era um menino que ia embora e chegava a 10, entendeu? É um negócio que não tem fim. Eu percebi que, de certa forma, eu tava sendo beneficiada pela desgraça alheia, porque se eu recebo um salário pra ir lá falar mentira pros outros, é porque eu tô sendo tão... como diz a minha mãe, tão grandíssima quanto todo mundo que inventou aquilo. Então, assim, eu já conheci pessoas que estão lá há muitos anos, que já viram resultados, eu não sei. Eu já fui quase assaltada por menino que eu dei aula. Eu, infelizmente, não tive nenhum retorno positivo. Eu não encontrei nenhum menino que tivesse em um outro espaço, em um outro lugar. E depois disso, eu fiquei pensando que assim, é muito antes, sabe? E tem coisa que não adianta, que não vou conseguir mudar. E quem sou eu também, sabe? Eu sou só um pontinho de areia no meio da multidão, no meio da montanha de bosta que fizeram até hoje, sabe? E esse lugar, ele existe pra... Ele não existe pra dar certo, ele existe pra dar errado mesmo, ele existe pra continuar dando errado. Porque o que eu falava pros meninos era: enquanto vocês estão aqui dentro, os filhos das pessoas que pagam pra vocês estarem aqui dentro estão nas universidades, estão sendo dono de empresa, estão sendo dono de banco, entendeu? Então é bom que vocês estejam aqui, porque é confortável, é menos concorrência, entendeu? Então, assim, depois disso, eu não dei mais aula em lugar nenhum. Faz pouco tempo, né? Foi em março agora. Mas eu pensei em fazer um trabalho antes. A minha visão mudou completamente. Eu desenvolvi uma forma de lidar com esse tipo de público. Eu percebi que a questão da linguagem é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente tá falando muito simples e a gente não tá. Tem coisas que eu achei ridícula lá dentro, porque tinha menino que queria, por exemplo, ter um tipo de aula como a minha fora e não tem. É assim, você entra aqui, você aprende a ler e escrever e depois nenhuma escola vai te aceitar porque você passou pela FEBEM. Você entra aqui, você aprende capoeira, depois você vai ter capoeira onde? Você vem aqui, você tem aula de yoga, depois você vai ter yoga onde? Entendeu?
Você vem aqui, você tem uma sala com 5 alunos, depois você vai para uma sala de 40 e você vai aprender o quê? Então, assim, é muito ridículo. E tem todo um negócio de ser, ai, todo fofinho, todo não sei o que. Os meninos aprendem a fazer o negocinho, aí põe lá na parede o desenho. Aí tem moleque que pinta pra caralho, não tem onde pintar depois. Vai pintar onde? Com que tinta? Se não tem dinheiro pra comer. Sabe? Então, assim, é tudo muito... sei lá, tudo muito ridículo, é tudo muito falso, tudo muito superficial, assim. E aí eu me senti fazendo parte disso, aí eu me senti muito mal, me senti tão nojenta quanto todos eles, assim, sabe, que criaram esse lugar. E aí eu preferi não estar lá mais. Eu acho que pessoas devem estar lá dentro, sim, mas eu não tenho estômago, não tenho coração, não tenho mais saúde emocional. Agora não sei, né? Mas meu sonho era que tivesse lugares que eles não precisassem chegar lá dentro, assim, porque é muito ridículo um menino aprender a ler dentro da FEBEM. É ridículo isso, é inadmissível, sabe? Meu nome é Manuel Trindade, tenho 25 anos, sou músico, arte educador, percussionista e baterista. Eu fui trabalhar na Fundação Casa porque surgiu tava o projeto Guri, na época tava precisando de um percussionista que desse aula, né, na unidade Raposo Tavares. E aí eu fui lá, entreguei meu currículo e fui contratado, né? Não foi assim por nenhum motivo especial. E, enfim, aí eu trabalhei lá por algum tempo, eu desenvolvi um trabalho de rítmica, de percussão e coordenação motora, né? Só que o que aconteceu? A primeiro choque que eu tive lá foi em relação aos instrumentos, né? Os instrumentos que tinham lá eram totalmente precários, os instrumentos quebrados, né? Não tinha baqueta, né? Para dar aula, os instrumentos estavam sem pele, tava tipo muito ruim, assim, era muito ruim. Eu consegui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os meninos e mostrar algumas maneiras de arrumar os instrumentos, as peles, né? Que a pele, quando ela está muito machucada, se você passa fogo nela, ela dá uma esticada, né? Então eu fui arrumando algumas coisas assim, né? Meio de improviso, né? E aí o que aconteceu? Eu fui nesse meio do caminho, eu fui conversando com o pessoal do Guri, e o pessoal do Guri, eu chegava para os caras e falava para os coordenadores, falava, eu tô sem instrumento lá, na época era FEBEM, tô sem instrumento na FEBEM, eu tô precisando de instrumento, qual a possibilidade, né? E era sempre uma burocracia, né? Eles nunca tinham o instrumento, nunca o instrumento ia chegar, sempre tinha a lenda que ia chegar e nunca chegava, né? Eu acho que eu trabalhei, se eu não me engano, uns 5 meses na fundação, e o período, que foi 2005, era um período que tinha muita rebelião, tava tendo rebelião assim, uma atrás da outra, fuga. Então a fundação não, né? Era a FEBEM ainda, ela estava bem inquieta, né? Os internos, né? E aí esse lance dos instrumentos foi uma coisa assim que foi mais o que me desanimou lá dentro, né? Porque todas as vezes que eu chegava lá, eu não tinha onde tocar com os meninos, né? Muitas vezes a gente tocava e tal. E sem falar o lance da disciplina e tudo, né? Claro que eles não tinham, então, mas não era essa a proposta do trabalho. Eu sempre trazia uma coisa da brincadeira, né? De tocar, de mais uma descontração, uma diversão do que propriamente uma aula de música, né? E aí é engraçado porque quando a gente fazia as reuniões no Guri, eles viam como as propostas de método, de ensinar leitura musical para os meninos, né? E era uma coisa assim totalmente inviável, né? Porque
primeiro que o método que eles queriam criar, eu acho que subestimava os meninos, assim, esse método. Era um método tipo que era ridiculamente simples e ele não ia ter nenhum avanço, mas eu acho que era aquela coisa de encher linguiça mesmo. E e além desse método ser ruim, ainda tinha essa questão dos instrumentos. E aí, onde foi que, assim, o meu desânimo maior, assim, foi que um dia, dentro da unidade, o meu acompanhante lá, que era um cara que também, que ele era o meu acompanhante pedagógico, só que eu acho que de pedagogia, ele não sei se ele entendia muito, né, que ele não era do guri, ele era da unidade, né, que ele realmente, eu acho que ele não era muito pedagogo, ele queria ser polícia civil, né, e tinha uma frase que ele sempre falava assim, esses meninos aí é só custo pro Estado, né, esses moleque aí é tudo vagabundo, é tudo malandro, né, e aqui eles vivem bem, tipo, aqui eles têm o Estado da comida, o Estado da... eles podem, a namoradinha deles pode vir aqui, e não sei o que lá, e esses caras aí são custo pro Estado, né? Eu acho que era o pensamento do meu acompanhante pedagógico, né? Então era muito engraçado, isso é muito trágico, né? Não é nem... engraçado. E o que aconteceu? Esse cara, ele falou pra mim, vamos olhar, né? Chega aqui, né? Aí a gente deu uma volta numa das unidades e tinha um espaço lá que tinha muitos instrumentos, assim, estavam vários instrumentos de percussão que estavam todos jogados, largados, instrumentos que estavam em bom estado, mas eles estavam num almoxarifado da unidade, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi falar com a diretora da unidade, né? Aí ela falou, esses instrumentos a gente não pode usar porque era de outro projeto que desativou, e agora não pode usar esses instrumentos, né? Aí eu falei, bom, com certeza os caras do guri vão me ajudar. Aí eu fui falar com os caras do guri, mas a gente não pode usar esses instrumentos porque esses instrumentos eram de outro projeto e precisa do número de série do guri e não sei o que lá. Eram umas burocracias sem sentido, onde com certeza o interno ele não estava sendo a principal preocupação. Eu acho que a grande preocupação do governo do estado era fazer número, né? E em vez de fazer alguma coisa por esses meninos internos, né? Que numa instituição correcional que realmente falha, né? O papo de instituição correcional para mim já é falho. Eu acho que não existe uma instituição correcional ideal. Enfim, aí, além desse lance das rebeliões que sempre acontecia, teve um dia que eu dando aula, chegou a tropa de choque no meio da aula, assim. Foi uma coisa assim que eu tava no meio da aula e de repente os meninos saíram todos correndo, assim, eu não entendi nada. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Aí eles falavam, não senhor, fica tranquilo, tá tranquilo, pá, não sei o que lá. Aí chegaram, falaram para os FUNSA, né, que eles chamam de FUNSA, que é os funcionários da unidade, irem para a tranca, colocaram os caras para dentro da tranca. E aí eu fui saindo, né, com esses instrumentos precários que eu tinha, né. E aí a tropa de choque lá, e os caras olharam pra minha cara, na época eu tava com os cabelos enormes assim, né, os dreads, e aí os caras já, porra, que porra é essa? Né, os militares. Aí eu falei, tô trabalhando. Aí os caras, você quer? Falaram qualquer coisa, assim, qualquer nota, com os fuzis enormes, umas armas e tal. E aí eu saí, assim, e eu acho que depois desse dia, na verdade, eu nunca mais voltei, né? Como era sem vínculo empregatício, eu meio que desisti daí. Eu vou dizer depois porquê e o que eu fiz também, né? O que aconteceu, o que mudou. Mas o lance dos instrumentos não deu em nada. Eu falei com o pessoal do guri, falei com o pessoal da unidade, falei com a diretora da unidade que eu trabalhava, e eles realmente não querem fazer nada que realmente vá fazer alguma diferença para os meninos. Eles querem dar um instrumento na pior qualidade e, assim, eu digo nessa época, né? Era um instrumento da pior qualidade e uma política onde os meninos eram tratados como futuros criminosos já. Eles não eram
não era uma unidade educacional, né? Fundação, como é que é a sigla, né? Que dizia, era Fundação do Bem-Estar do Menor. Fundação de Educacional do Bem-Estar do Menor, né? Que fundação pode até ser, mas educacional, porque era um prédio, né? Educacional não era, bem-estar muito menos, e até o lance do menor era falho, porque tinha alguns maiores, né? Então tinham meninos que eram menores que misturados com meninos de 20 e poucos anos já, né? Que entre 18 e 21 anos. Mas eu acho que esse não é nenhum problema maior, mas eu acho que as questões do bem-estar e educacional realmente era uma coisa que não existia, né? E assim, eu fiquei muito desanimado lá, fiquei muito triste. Eu acho que foi onde eu vi qual é o papel do Estado mesmo, assim, na questão na questão da pobreza. Eu acho que o que o Estado quer é fazer número mesmo. Eu acho que o que o Estado quer é manter as coisas como estão. Eu acho que para o Estado não interessa que esses meninos saiam e se formem advogados, músicos e eles querem acho que empregos mesmo, querem gerar empregos através de uma instituição que usa a situação do pobre para circular o emprego, né? Aí você vai empregar policial, você vai empregar educador, você vai empregar segurança, você vai empregar faxineiro, você vai empregar um monte de gente, motorista, e fora o que está ao redor disso, né? Porque é muito louco, porque quando os meninos queimam as coisas, assim, quando rolam as rebeliões, no dia seguinte já as coisas já são repostas. Então acho que isso faz parte do plano de circulação da grana mesmo, né, que é investida nessa instituição. E eu fiquei, cada dia que eu ia lá, eu meio que me sentia mal de estar num lugar onde eu via que os caras queriam que os meninos se fudessem mesmo, assim. Eu acho que era a ideia, assim. Principalmente o cara que era meu acompanhante, ele queria, pra ele, se os caras morressem ali, era o ideal, era que aqueles moleques estivessem mortos e não sendo recuperados, né? E aí que eu vi que a necessidade de fazer um trabalho antes dos meninos chegarem a esse ponto de roubarem, ou de serem presos, ou de matar, ou de qualquer coisa. Porque depois que eu saí da FEBEM, eu montei uma turma de alunos no Embu, onde eu dava aula de graça, que eu idealizei isso depois da FEBEM, assim. Foi uma coisa que eu saí da FEBEM e falei, isso aqui não funciona, cara. E a maioria desses caras aí que eu tô dando aula, é bem provável que eu não consiga tirar os caras disso. E aí eu falei, eu vou fazer esse trabalho preventivo, né, para os caras não chegarem a esse ponto. E aí eu montei uma turma de alunos no Embu, com molecada de 12 a 14 anos, assim. E o que mais foi legal é que deu super certo, assim, porque muitos dos meninos tocam até hoje e eles estão, assim, meio que encaminhados para eles entenderam, eu acho que esse lance de os amiguinhos que estão envolvidos com criminalidade, eles estão só perdendo, né? Mas é isso. E aí esse lance, essa turma que eu montei no Embu, eu não ganhava nada, eu dava aula para eles de graça, mas eu tinha instrumento, porque eu usava do Teatro Popular Solano Trindade, que é uma instituição no Embu, que a gente tem um trabalho já há muitos anos, né? Que começou com meu bisavô. E essa coisa dos meninos estarem ali tocando e estarem vivendo, e eles iam
quase todos os dias, porque lá a gente dava aula de capoeira, de hip hop, de percussão, de dança popular, né? E aí eram várias atividades para uns meninos que mais novos e que eles tinham por onde seguir, assim, sabe? Tinham uma outra opção que não era da escola, que não era a do traficante ali do bairro, que não era a droga e tal, que não era a adrenalina de roubar, né? Porque eu entendo isso como, principalmente para esses meninos mais novos, como uma adrenalina mesmo, uma coisa do status mesmo, de desafio, né? Faz muito parte da adolescência, se desafiar e tal. E com certeza eu posso afirmar que o Estado conta com esses meninos, assim, esses meninos que vão estar na FEBEM e vão ser um número e vão gerar empregos e vão gerar o funcionamento da sociedade, né, da nossa sociedade. Eu digo Estado, claro, o Estado governamental, né, a instituição Estado, né, não estou falando o Estado de São Paulo. Eu acho que isso faz parte também do cálculo da sociedade ter esses meninos aí que estão à margem, sabe? Até acompanhei algumas mudanças, assim, eu acho que o lance de terem diminuído o número de internos por unidade, eu acho que isso é um fato interessante. Eu acho que as atividades para os internos são mais frequentes agora. Na época era o cara que fazia uma atividade e não fazia outra, agora eles meio que fazem todas as atividades, então tem muitas oficinas que são direcionadas para toda a unidade ali, para todos os internos que estão no mesmo prédio. Isso eu acho coisas interessantes, porque normalmente na época que eu trabalhei era opcional, né? O cara ele escolhia uma oficina porque ia contar no olerite dele que ele fez a oficina, o que ele se comportou bem, tá? Hoje conta também, mas tem umas coisas que são meio obrigatórias, assim, né? Isso eu acho que é bem mais interessante do que você deixar como opcional, que aí o menino que realmente, né, são meninos que não sabem bem o que é bom pra eles, né? Só o fato dele estar ali dentro, com certeza ele não sabe o que é bom pra ele, então talvez ele não saiba nem o que é bom. Então, eu acho que são coisas que são importantes mesmo, assim, das oficinas serem para todos e o número de internos ser menor e tal. Apesar de eu não estar acompanhando muito de como é o trabalho hoje, eu dei umas oficinas, né? A gente foi com o Capulanas, fui com o Zinho, dar uma oficina de hip hop e tal, mas não estou acompanhando bem a fundo como é que tá. E nem foram visitas frequentes, assim, eu fui totalmente aleatório, fui 3 vezes depois que virou fundação. E tem várias histórias, né, de que eu tinha dia que tinha uma unidade lá que eram os meninos mais velhos que eles eram praticamente formados já, né, na criminalidade, né, então eles tinham uma liderança, muitas vezes o líder falava, não, hoje a gente não vai fazer aula, porque eles tinham algum compromisso lá com o lance político interno deles, então isso acontecia também, então tinham várias coisas, várias questões assim, e foi bem complicado trabalhar lá, assim, bem eu fui vendo o quanto é uma grande mentira, né, a instituição, assim, né? O quanto você corrigir os meninos não faz sentido nenhum. Você tem que prevenir, você tem que evitar que os meninos cheguem a esse ponto, né? Você tem que evitar que as famílias tenham a necessidade de enfim, de se envolver com esse tipo de coisa, com a questão do crime e tal. E eu acho que pro Estado é um grande ganho, assim, o pobre no crime é importante pro Estado, sabe? Porque o pobre no crime, ele
ele não vê, ele não se manifesta, ele não tem educação, ele não se revolta, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte. Então você vê muitos meninos novos se revoltam quando o time perde, né? O time de futebol, mas quando a passagem de ônibus aumenta, ninguém se revolta, né? Todo mundo fica quieto quando a passagem de ônibus aumenta. E isso é um absurdo, porque a passagem de ônibus ela não pode aumentar. O ônibus é público, né? Então, e não privado, ele não pode favorecer as empresas, ele tem que favorecer o trabalhador. E aí você vê, por exemplo, um aumento de, sei lá, 3% no salário anual e um aumento na passagem de 25%. Chega a ser absurdo e ninguém se revolta, né? Mas isso faz parte da alienação mesmo. Então, e esses meninos estarem lá também eu acho que está dentro desse conjunto da alienação que faz parte de tudo isso. Assim. Eu acho que é só isso mesmo. Se tiver mais alguma pergunta,